Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, Reinos Africanos. Estudar um pouquinho da história da África é conhecer também um pouquinho da nossa história, já que os africanos contribuíram em grande parte para a formação da sociedade brasileira. Os africanos começaram a chegar ao Brasil no século XVI, trazido à força como mão de obra escrava. Apesar dos números não serem precisos, acredita-se que cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram nos portos brasileiros até o final da escravidão no século XIX. Para se ter uma ideia do impacto dessa migração forçada na sociedade brasileira, até meados do século XIX, mais da metade da população que vivia no Brasil era negra. Ao virem para cá, esses africanos trouxeram, além da força de trabalho, hábitos, costumes e crenças religiosas, que se mesclaram com os da população não africana, índios e portugueses. Também trouxeram com eles diversos conhecimentos técnicos e científicos, portanto, contribuíram com um grande legado que permanece no dia a dia da sociedade brasileira. Isso pode ser observado no vocabulário, nas religiões afro-brasileiras, nos hábitos culinários, na música, na dança e em festas religiosas. Ao estudar os reinos africanos, nós vamos conhecer um pouquinho das regiões onde hoje estão o Níger, o Mali, o Senegal, a Mauritânia e Gana. Nessa região se desenvolveram 3 grandes reinos, ou impérios, como eram chamados. O primeiro reino analisado aí é o reino de Gana. Aí nós temos um mapinha com a localização geográfica do reino de Gana. Esse reino, ele se caracterizou principalmente por ter uma organização descentralizada, pois o rei não tinha autoridade sobre todo o território, e para aumentar sua influência, ele estabeleceu alianças entre povos da região, oferecendo proteção em troca de soldados e pagamento de tributos, e pelas atividades econômicas ligadas ao comércio. O comércio, ele era a principal atividade econômica do reino. Esse reino controlava importantes rotas comerciais em diferentes regiões do continente africano e comercializavam principalmente o sal e o ouro. Aí no mapa também nós podemos observar a localização geográfica das salinas e também das minas de ouro, ok? O reino Mali é o próximo reino que nós vamos observar aí. Nós temos aí também a localização geográfica do reino Mali. O reino Mali, entre outras características, ele se destacou quando os soberanos do Mali se converteram ao islamismo, porém as crenças tradicionais continuaram vigorando nesse reino. Esse reino também, ele se desenvolveu em torno das atividades comerciais que eram realizadas na região a partir do século XI, quando o reino de Gana entrou em declínio e esse reino acabou se fortalecendo nessa época. Mas em consequência da sua organização política descentralizada, o Mali ele acabou enfraquecendo, os governantes acabaram enfraquecendo, e com isso o território Mali passou a ser disputado aí por vários outros povos da região. O território do Mali passou a ser disputado aí por vários outros povos da região. Dando continuidade aí, nós vamos falar um pouquinho dos Iorubás. Os Iorubás eram um conjunto de povos distintos, unidos por semelhanças linguísticas e culturais. Entre eles pode ser citados povos como Éfãs, os Iexás
e os Egbás, povos que se desenvolveram aí nas regiões, nas margens do rio Níger e se espalharam aí por uma grande região. Esses povos também tinham uma forma de governo formada por vários chefes locais, e os iorubás, eles acabaram tendo uma forte influência na formação da sociedade brasileira, a partir do momento em que eles foram comercializados como escravo. Eles trouxeram aqui para os territórios do Brasil parte da sua cultura, principalmente com a contribuição do conhecimento de alguns alimentos que eles cultivavam, que eles tinham o hábito aí de cultivar, como o inhame, o dendê, o feijão, entre outros produtos, e também pela sua religiosidade. As crenças religiosas dos iorubás, ela estava principalmente relacionado à crença, ao seu legado religioso. A crença nos orixás, que se disseminou no Brasil a partir do momento da chegada desses escravos da região aqui no Brasil, ele acabou dando origem ao misticismo religioso existente no Brasil e conhecido aí como candomblé, ok? Vamos conhecer também um pouquinho dos povos bantus. O termo banto, ele se refere a uma grande variedade de povos africanos cujas línguas têm uma origem comum, ou seja, o termo tem conotação linguística e não étnica. Esses povos podem ser